prazer enorme recordar esta casa. Aê, minha glória! Senhor, o único digno de toda a honra, Jesus! toda a glória, toda a honra. Glória a Grato Jesus! à confiabilidade do pastor Jefferson e toda a comitiva ministerial, carinho que nos seguirá a tribuna dos casos de falar, pastor Samuel pelo convite. Deus em Cristo abençoe a toda a direção desse culto. Deus em Cristo abençoe as vossas vidas. Aos irmãos e irmãs que militam nessa casa, Deus em Cristo possa nos fazer crescer em graça e em conhecimento. Eu tenho uma palavra que eu quero compartilhar com você. O pastor Samuel me deixou em aberto esse primeiro dia, mas eu queria ler com você o livro de Jeremias, capítulo 38. Jeremias, capítulo 38. Jeremias, capítulo 38. Glória a Jesus! O versículo é o de número 6. Glória a Jesus! Do 6 até o 13. Jeremias, capítulo 38, do versículo 6 ao versículo 13. Eu vou ler na tradução dali para tentar não ter todos em uma mesma tradução. Então tomaram a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no ato da barca. Desceram a Jeremias com corda, mas a cisterna não havia água senão lama, e atolou-se Jeremias na lama. E ouvindo Ebed-Meleque, o etíope, o eunuco, que então estava na casa do rei, quando tinha posto a Jeremias na cisterna, estava, porém, o rei assentado à porta de Benjamim. Logo Ebed-Meleque saiu da casa do rei e falou ao rei, dizendo: ó rei, senhor meu, estes homens agiram mal em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta, lançando na cisterna. De certo, morrerá de fome no lugar onde se acha, pois não há mais pão na cidade. Então deu ordem o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: toma contigo daqui 30 homens e tira Jeremias, o profeta, da cisterna, antes que morra. E tomou Ebed-Meleque os homens consigo e foi à casa do rei, por debaixo da tesouraria, e tomou dali trapos velhos e rotos e roupas velhas, e desceu a Jeremias na cisterna por meio de cordas. Disse Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias: põe agora esses trapos velhos, ata-los, já apodrecidos nas axilas, calçando as cordas. E Jeremias assim o fez. E puxaram a Jeremias com as cordas e o alçaram da cisterna, e ficou Jeremias no átrio da guarda. Aleluia! Se assenta glorificando e exaltando. Glória a Deus! Aleluia! Eu precisei ler todos esses versículos, 7 versículos em questão, para conseguir corroborar um pouco daquilo que vou falar aqui essa noite. O profeta em questão é um profeta bem conhecido, bem falado, bem pregado. Jeremias é o profeta que é conhecido como profeta chorão. A bem da verdade é que no início da história, lá no capítulo 1, no versículo 1, você vai ver que Jeremias não era para ser profeta. Eu acho que isso acontece com muitos homens da Bíblia, né? Jeremias vem de uma linhagem sacerdotal. O intuito era instruir, ensinar Jeremias para que ele viesse a crescer e exercer o ofício do sacerdócio. A bem da verdade é que desde o início da sua vida projetam sobre Jeremias uma expectativa, projetam sobre Jeremias um futuro, projetam sobre Jeremias um sonho, um propósito. Alguém disse: Jeremias está vindo da linhagem sacerdotal, então automaticamente vai ser sacerdote, vai ser instruído como sacerdote, vai aprender como sacerdote, vai falar como sacerdote,
vai gerir como sacerdote, vai andar como sacerdote, vai servir como sacerdote, mas Deus no meio do caminho decide chamar Jeremias. Deus decide chamar Jeremias para uma linha oposta, se assim posso dizer, ao sacerdócio. Porque o sacerdócio era aquele que levava, o sacerdote era aquele que levava aquilo que o povo oferecia a Deus. Mas o profeta era aquele que trazia a palavra que Deus dava ao povo. Mas Jeremias agora, ele vai receber um ofício que ele não esperava, e é por isso talvez o termo, o medo de dizer: eis que não sei falar porque sou uma criança. É como dissesse: eu não fui preparado para isso, eu não fui instruído para isso, eu não fui ensinado para isso, ninguém me preparou, ninguém me lapidou, ninguém me fez entender, ninguém me fez instruir, ninguém me ensinou. Eu entrei numa escola de profetas, eu entrei numa escola de sacerdotes, mas Deus vai dizer: ô Jeremias, não temos. Porque tudo que eu falar, você vai dizer. E todo lugar que eu mandar, você vai. Quem disse que isso seria bom para Jeremias? É aquilo que falaram aqui no decorrer do culto. Nem sempre o que Deus quer vai se refletir no nosso olhar como bom. Mas a Bíblia vai dizer que é melhor o fim das coisas do que o princípio ou o começo delas. Ele começa e ele é conhecido como um profeta chorão porque durante 22 anos Jeremias prega a mesma mensagem. Você imagina todo culto? Todo culto Jeremias pregava a mesma pregação. Qual é a pregação, Paulo? Voltai às veredas antigas, ó povo de Israel. Voltai ao caminho antigo. Voltai ao tempo que vocês se dedicavam, se entregavam, tinham prazer. Afinal de contas, o tempo, a lei, foi se tornando mera religiosidade, mero cumprimento religioso, mero cumprimento de ordenanças. Não se tinha mais prazer no que fazia. Então o intuito é voltar a ter prazer no orar, é voltar a ter prazer em clamar, é voltar a ter prazer em servir, é voltar a ter prazer em se compadecer do outro. Eles precisavam voltar. E é interessante porque a gente vive num tempo que parece que o texto que é escrito, pregado, vivido por Jeremias é tão atual. Porque precisamos voltar. Largar a nossa religiosidade, largar aquilo que achamos que temos como certo por conta daquilo que fazemos, e começar a parar de viver por nós e começar a viver por Ele, para Ele, através dele, e que todas as coisas reflitam a Ele. Aleluia! Aleluia! Não, Jeremias, não vai fazer o que você quer. Para onde você vai? Sou eu que vou mandar. A palavra que você vai dizer, sou eu que vou mandar. Resumindo, você não vai viver por você, Jeremias. Você vai viver por mim. O que é isso se não viver por Cristo para a nossa realidade? Para nós, hoje reflete-se em não vivermos por nós, mas vivermos por Ele, para Ele, através dele. Jeremias prega. Glória! E a mensagem é a mesma: volta às veredas antigas ao povo de Israel. Aleluia! Volta às veredas antigas ao povo de Israel. Glória a Jesus! Volta às veredas antigas ao povo de Israel. Um dos capítulos mais conhecidos do livro de Jeremias é um dos capítulos mais mistificados também, porque é Jeremias capítulo 18. Jeremias capítulo 18, imposta até a voz para ler, porque ele disse: desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. É interessante porque Jeremias capítulo 18, ao longo da história, ao longo do tempo, foi tão mistificado que as pessoas não conseguem entender de fato o que acontece em Jeremias capítulo 18. O que acontece lá, Paulo? Vou descrever rapidinho, a gente chega no texto e já acaba. O que acontece lá é que a pregação é para voltar às veredas antigas. O intuito de voltar às veredas antigas, graças a Deus abençoe todos vocês. O intuito de voltar às veredas antigas é se preocupar com o outro, é se preocupar com o próximo, é olhar para o próximo, tá
certo? Então aqui a gente já entende, já na questão da visão do que vivemos em Cristo, que Jesus vai dizer, ame ao próximo como a ti mesmo. Você lembra disso? A questão de amar ao próximo como a ti mesmo é você entender o que você recebeu. Quando você entender o que você recebeu, você vai conseguir dar aquilo que você recebeu. Eu não compreendi, Paulo, vou te fazer compreender. Tem muita gente que não consegue amar, tem muita gente que não consegue perdoar, tem muita gente que não consegue passar a mágoa, ou guarda rancor, guarda ódio, guarda ira, guarda cólera. Por quê? Porque ainda não entende que foi perdoado. Depois que eu entendo que eu fui perdoado mesmo sem merecer, eu consigo perdoar quem não merece, eu consigo amar quem não merece, eu consigo estender a mão para quem não merece. Porque eu também não merecia, e ele se despiu da sua glória e veio até a terra e sofreu no meu lugar. Aleluia! Então, quando eu entendo que ele morreu por mim, mesmo eu sendo cheio de mazela, cheio de pecado, todo errado, e se eu recebo essa graça, é um favor merecido, eu consigo retribuir isso aos outros. Eu consigo dar isso aos outros, porque eu também não merecia e ele me amou. Eu também não merecia e ele me alcançou. Mas enquanto eu fico com pensamento de mérito, achando que eu vou para o céu por aquilo que eu faço, eu descredencio o sacrifício de Jesus. É como se eu falasse, Deus, tu não precisavas enviar Jesus. Eu conseguiria manter uma vida regrinha, centrada na tua lei. A lei nada mais foi do que Deus mostrando para o homem que sozinho ele não conseguiria se salvar. Porque lembra? Nenhum homem conseguiu. E os homens que cumpriram e viveram a lei, como Abraão, na vida, você vai ver que viveu pela fé. Não foi pelo que fez. Foi pela fé. O texto do Antigo Testamento vai dizer que ele foi justificado pela fé. Aleluia! Então entende, por favor. Que enquanto não for por fé, não vai adiantar. Glória a Deus! Enquanto você achar que é por aquilo que você faz, não vai adiantar. Mas quando você compreender que é por Ele, para Ele, através dele, e viver por Ele, você vai conseguir ter muito mais alegria, muito mais paz, conseguir amar, conseguir perdoar, conseguir retribuir aquilo que Ele te deu. Paulo, mas você ainda não explicou Jeremias capítulo 18. Então, pois bem, Jeremias capítulo 18 é uma visão. Há quem diga, e tem duas questões teológicas aqui. A primeira diz que Jeremias de fato teve na casa do oleiro. A segunda diz que Jeremias ele teve uma visão, e é por isso que lá te farei ouvir as minhas palavras e não ver. Ele ouviu e ele conseguiu projetar aquilo que ele ouviu. Mas independente de qual linha e tese teológica você queira se agarrar, o que acontece é que por muitas vezes entendemos a questão da casa do oleiro apenas como a submissão, apenas como a questão do descer, apenas como a questão do se humilhar, apenas como a questão do se prostrar, quando na realidade o que Deus está querendo falar através da vida e o do descrito em Jeremias é muito maior do que isso. A casa do oleiro é conhecido como o Vale do Filho de Hinnom, como também a porta do inferno. Aonde era isso, Paulo? A casa do oleiro era o local onde colocavam os corpos em decomposição, polidos, pegos em Jerusalém. Esse local, a casa do oleiro, é um local festo. Esse local, a casa do oleiro, é um local que não tem uma visão muito boa. Você vê ossos, você vê pedaços de cadáveres dentro desse local. Esse local não é um local muito bom de se estar. E é lá que Deus vai mandar Jeremias. Por quê? Porque independente do local, da circunstância, do cheiro, do pavor, da dificuldade daquele local, aquele local era o melhor local que se tinha, a melhor argila para se fazer um vaso. Para quem não sabe, saiba agora, há 208 tipos de argila para se fazer um vaso, 208 tipos de barro para se fazer um vaso. E esse vaso feito na casa do oleiro é o melhor barro que se tem, porque esse barro, ele é um barro tratado, ele é um barro, como é que eu posso dizer, humanizado, só para que você entenda. Então quando Jeremias desce a casa do oleiro, ele está querendo mostrar o que Deus tem para o homem, ou o elo que Deus tem com o homem, porque quando ele desce, ele vai ter uma visão. Qual a visão, Paulo? Ele vai ver um oleiro trabalhando no vaso sobre as rodas. Bom, maravilha, Deus. A visão dele é muito simples. Ele tem um oleiro, e o oleiro representa Deus. Ele tem um vaso, o vaso nos representa. Ele tem as rodas desde o primórdio do mundo, são o símbolo da aliança.
Então, Jeremias desce a casa do oleiro, um local que ninguém quer ir, um local que ninguém quer estar, conhecido vulgarmente como a porta do inferno, apenas para ver a aliança que o oleiro tem com o vaso. Meu Deus. Não, você não entendeu. A profecia, ou o espírito, ou a revelação, não foi dada a Jeremias dentro do templo. Foi dada na porta do inferno. Porque a aliança que o oleiro tem com o vaso não se reflete como eu me porto aqui dentro. Não se reflete como eu me visto ou me trajo por conta da religiosidade. Mas se reflete ao quanto eu estou disposto a estender a mão para aqueles que estão na porta do inferno. São homens chamados para servir. Calma que a gente já vai chegar lá. É interessante porque são duas alianças. E aqui reverbera o Antigo e o Novo Testamento. Aqui eu consigo ver nitidamente que são duas rodas, porque são mais rodas. Então, se são mais rodas, são mais de uma. Então eu posso dizer que são duas. A primeira foi a sombra. A primeira aliança, o Antigo Testamento, foi a sombra daquilo que de fato viria, que é o Cristo. Há quem diga que a questão aqui da visão é teofânica, porque vai ver o oleiro trabalhando nos vasos sobre a roda, representando quem vê de lado a cruz, e nos mostrando e alinhando com Cristo. É interessante que para o oleiro fazer um vaso, ou para o oleiro trabalhar no vaso, ele trabalha com as suas mãos. Ele tem que pegar o vaso e começar a moldar o vaso com as mãos. Você lembra de Jeremias? Aonde eu te mandar, tu vai. Quem te molda sou eu. Aleluia. O que eu te mandar, tu vai falar. Glória a Jesus. Quem fala através de você sou eu. Aleluia. E o texto vai dizer que enquanto ele movia, ou enquanto ele moldava o vaso, a bem da verdade, o pé que rodava e girava a roda, só foi criado, se não me falha a memória, 500 anos depois. Há quem diga, a linha teológica que diz que Jeremias foi até a casa do oleiro, diz que ele rodava o disco. E enquanto ele rodava, o oleiro trabalhava no vaso com as suas mãos. E o texto vai dizer que o vaso que estava em suas mãos se quebrou. Mas a realidade não é quebrado, porque o vaso não está inteiro ainda. Melhor, o vaso ainda está mole, a argila ainda está mole. Então, enquanto a argila ainda está mole, ainda dá tempo de formular. Enquanto você ainda está na terra, ainda dá tempo de moldar. Enquanto eu vou continuar falando até o fim. Enquanto você ainda está na terra, ainda dá tempo de lapidar. Enquanto você ainda está na terra, ainda dá tempo de pedir perdão, de se arrepender. Enquanto você ainda está na terra, ainda dá tempo de você ir lá e tirar essa amargura. Enquanto você ainda está na terra, a mão do oleiro continua agindo para te mudar, para te moldar, para te formar, para te transformar. E fazer tudo de novo. Eu lembro de Paulo dizendo: mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Eita glória. Experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Dá tempo de mudar todo dia. Não, talvez você não entendeu. Existe gente que essa madrugada não acordou que nem você. Que essa manhã não conseguiu olhar para o sol ou então para o nublado que estava no céu que nem você. Mas se você acordou, levantou, respirou e está de pé, é porque Deus está te dando uma oportunidade de ser moldado, de ser mudado, de ser transformado, de ser encontrado, de ser salvo pelo poder dessa palavra. Meu Deus! Glória! Aleluia! É interessante que as mãos do oleiro estão em contato direto com o vaso. Glória a Jesus. E enquanto não ficar do jeito que o oleiro quer, o oleiro junta tudo para fazer de novo. Vou melhorar. Enquanto não estiver da forma que as digitais dele quer. Alguém entendeu?
Enquanto não tiver da forma que os dedos dele querem. Você já viu que tem gente que roda, passa ano, entra ano. Oh, Deus. E sempre que você encontra, está com o mesmo problema, na mesma área, sempre reclamando da mesma condição. É porque enquanto não entender que precisa ser moldado pela mão do oleiro, vai continuar na mesma fase. Não vai dar para evoluir. Se sempre que ele estiver fazendo fundo, não estiver pegando forma, vai desmontar e tentar montar de novo. E depois que você aceita ser moldado, aí vai crescendo. Aí vai crescendo. Aí vai crescendo. Ele vai ser moldado pelas mãos. As mãos do oleiro. Após criar forma e estar de pé, isso é lindo aqui, por favor, segura para mim. Vem comigo. Após criar forma e estar de pé, está pronto. Agora que ele já formou, agora que ele já levantou, agora que ele já ergueu, ele precisa traçar. E sabe como é que o oleiro nessa antiguidade ele traça o vaso? Ele desenha o vaso com uma pedra. Alguém entendeu? Jesus vai virar para Pedro e vai dizer: Pedro, tu és resquício, fragmento, pedaço de pedra. Mas sobre essa pedra que sou eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão. Depois que está bonitinho, está de pé, está formado, se não entender que precisa ser trilhado por Cristo. Não, você não entendeu. Porque a pedra vai passando e vai fazer um caminho. Oh, aleluia, glórias a Deus. A pedra vai passando e vai trilhando um caminho. E ele vai dizer: eu sou o caminho, o único caminho que vai te levar aos céus. Eu sou a verdade, a única verdade que você pode se embasar. Eu sou a vida, a única vida que você vai ter após a morte. Se não trilhar a pedra, ou se não for pelo caminho trilhado pela pedra, desce de novo para ser moldado novo. O vaso de madeira, dentro da antiguidade, não tinha como colocar ele muito curvo, não tinha como fazer as suas ondulações. Então, por conta disso, faziam de uma forma, por que não dizer mal feita, porque era o recurso que tinha na época, e enfeitavam ele do lado de fora. Enfeitavam ele do lado de fora e enchiam ele de coisa do lado de dentro, para parecer que o vaso tinha valor, para que quem olhasse pensasse: esse vaso tem valor, esse vaso tem brilho, esse vaso é importante. É por isso que Jesus vai olhar lá para os escribas e fariseus e vai dizer: sepulcros caiados, pelo lado de fora tão pintados, tão bonitos, mas por dentro só tem osso e podridão, estão mortos. Eu não entendi, Paulo. É gente que se veste, se trata como crente, parece crente, até vive uma vida que parece crente, mas do lado de dentro está cheio de entulho apenas para parecer que é, está cheio de coisa que colocaram apenas para aparentar ser o que é. Não acredita em mim? Acredita na palavra. Mateus 15:8 ele vai dizer: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Do lado de fora até aparenta um negócio bom, Meu Deus. mas por dentro tão bem distante. Eu gosto do versículo 9 de Mateus 15. Ele vai dizer: em vão me adoram, ensinam doutrinas que são preceitos dos homens. Eles até levantam a mão na igreja, até dão glória a Deus, até andam como mandam os usos e costumes, até falam em língua estranha, mas não fazem isso a não ser em vão. Por quê? Porque quem entulhou isso tudo dentro deles foram os homens. Eles não têm prazer em fazer. Eles ainda não entenderam o que é ser um vaso moldado pela mão do oleiro, e trilhado pela pedra, e talhado pela pedra. Entende isso? Vasos de madeiras têm aparência de que são, mas não são. O segundo vaso que eu
vaso de ouro é um vaso muito caro. Além de ser muito caro, por conta de ser muito caro, poucas as pessoas o tinham. Por conta de ser muito caro, por conta de ser feito de ouro, ele tinha brilho próprio. Oh, Aleluia, Jesus. O problema de quem tem brilho próprio é que a meritocracia, que é o mérito por aquilo que eu faço, brilha mais do que o que de fato eu tenho do lado de dentro. É por isso que Paulo vai escrever, e quando ele escreve, ele vai dizer que temos tesouros escondidos em vasos de barro. Porque o vaso de ouro já tem brilho próprio. Ele já acha que é ele por ele mesmo. Se não fosse eu cantar no culto, se não fosse eu dirigir, se tivessem me dado a oportunidade, iam ver o que ia acontecer. Se eu tivesse solado o hino, o céu ia descer, a nuvem que guiava o povo no deserto ia vir, a coluna de fogo ia aparecer. Acham que é ele, acham que se trata dele, mas não se trata de nós. E enquanto estivermos achando que somos vasos de ouro, não vamos entender o valor que tem no vaso de barro. O que me chama a atenção é que o primeiro a ser roubado dentro de uma casa ou dentro de uma cidade, quando é saqueado, é o vaso de ouro. Com certeza você conhece. Gente que já cantou aqui dentro, que já pregou aqui dentro, que já roubou aqui dentro, já dirigiu aqui dentro, já teve aqui dentro, já orou aqui dentro, já fez até milagre aqui dentro, mas está do lado de fora hoje. Por quê? Porque entendia que era ele que tinha. E aí quando eu condiciono o poder a mim, eu sou o primeiro a ser levado. Porque lembra? Esse é o sentimento do diabo. Ele não queria estar acima. Ele só queria ser semelhante. Ele só queria ser igual. E tem um negócio que Deus não faz. O que Deus não faz, Paulo? Deus não divide a glória dele com ninguém. Aí eu até pego e brilho aqui, todo mundo gosta, eu até canto aqui, todo mundo sente, mas dentro de mim tem um vazio que nada diferente. E tem uma hora que esse vazio me consome e me joga do lado de fora. Para não me estender. O terceiro vaso é o vaso de barro. O vaso de barro ele é posto dentro do fogo depois de ser moldado e talhado, desenhado pela pedra da mão. Aleluia! É interessante que quando o vaso ele é posto dentro do fogo, ele vai para o fogo sozinho. E eu estou falando do vaso de barro, tá? Só estou falando do efeito ou do que acontece em fazer o vaso de barro. Mas o olheiro está do lado de fora todo o tempo olhando o vaso. Meu Deus! Aleluia! Porque se o vaso passar do ponto no fogo, fica ruim, quebra, queima, não dá para fazer mais nada. Quando ele passa demais no fogo, na maioria das vezes que se racha, pegam uma cera e colocam sobre o vaso, apenas para tampar a rachadura, para ninguém ver a rachadura. Daí vem o nome, ou o termo, sinceridade. Sinceridade é de sem cera. Há quem diga que para se comprar algo da mão de um artesão, que passava-se pelo fogo, e dentro do contexto que estou pregando, um vaso, era necessário que estivesse de dia para se ter a luz. Para que ao colocar na luz, oh aleluia, e virar o vaso, víssemos aonde estava a rachadura. Porque se não tivesse rachadura, não daria para ver nada. Mas se tivesse só coberto com cera, se tivesse só tapado com cera, rapidamente iria se expor. E o problema da cera é que a cera, quando é posta a extremas quenturas, a extremas temperaturas, ela começa a derreter e começa a mostrar o rachado de novo.
Entende uma coisa? Que se não for moldado para ser um vaso novo, não adianta tentar esconder as rachaduras, porque quando a temperatura aumentar, quando a dificuldade aumentar, quando a tribulação aumentar, a rachadura se apresenta de novo. Então eu preciso ser mudado, eu preciso ser refeito, eu preciso ser olhado de novo, transformado de novo, liberto de novo, encontrado de novo. Eu vim pregar para Deus nessa noite, não sei para quem, mas Deus me deu essa palavra e eu preciso compartilhar com você. O vaso é posto no fogo, o oleiro fica do lado de fora, mas em nenhum momento ele tira o óleo do vaso. E sabe quando o vaso diz para o oleiro que está ficando bom? Quando ele começa a estalar. Você já viu uma coisa? Não tem um mandamento para você orar. Não tem um mandamento para você orar. Não é uma obrigatoriedade. Pega lá nos 10 mandamentos. Se não me falha a memória, a cabeça que já não está muito boa, estou ficando velho, nem nos 613 preceitos de Moisés. Por quê? Porque orar é conversar. E você não obriga alguém a conversar. Você estimula essa pessoa a conversar. Você estimula essa pessoa a falar. Você já viu gente que só ora, só lê a Bíblia, só vem para a igreja, só adora quando está em dificuldade? Deixa eu melhorar para você entender. Já viu gente que só estala quando está no momento de tribulação e de dificuldade? Então, às vezes, ele bota a gente no fogo. Ele nos coloca no fogo só para a gente entender que precisa estalar. Só para a gente começar a falar. Tem gente que conta para A, conta para B, conta para C, coloca no status de tudo quanto é lugar em rede social, mas não fala com Deus e Deus está dizendo: eu estou querendo ouvir a tua voz. Não, tem gente que inveja, irmão, mas fulano de tal, todo errado. Está recebendo, mas por que tá? Pode projetar para mim? Pode projetar. Tiago 4:2. Projeta. Tiago 4:2. Tiago 4:2, por favor. Entende aqui, por favor. Cobiçais e nada tens, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar. Combatei e guerreais e nada tens. Por que não? Por que não? Por que não? Tiago está dizendo: o problema de vocês é não pedir. Eu não sou vocês não, eu me incluo nisso também. Porque a gente fala A, B, C, mas não está pensando em candidato que não merece, a nossa visão não merece, né? Mas eu estou fazendo. Aí a pergunta que eu faço é: mas tu já pediu para Deus? Não, não pedi. Mas se não pediu, como é que Deus vê? E o problema é quando pede, aí vem o versículo 3, né? É quando pede, e aí ele vai dizer: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastares os vossos deleites. Porque só pedem pensando na terra. E ele está dizendo: enquanto vocês estiverem pensando na terra, vocês não vão conseguir receber aquilo que o céu tem para liberar para vocês. O que o céu tem para liberar para você não é por mérito, é por graça. E graça é um favor imerecido. Graça é você receber mesmo sem ter condições. Ah, Paulo, me prova isso, te prova no Antigo Testamento. Depois eu tenho que falar de novo. Deuteronômio 6:11. Eu juro que é o último texto que eu leio. Eu volto aqui para Jeremias e a gente conclui do versículo que eu li. Mas eu preciso que alguém entenda isso aqui. Porque tem gente que reclama, mas na hora não pede. E Deus está esperando você estar lá. Eu estou esperando você falar. Eu estou esperando você pedir. Alguém vai dizer: ah, Paulo, mas Deus sabe que eu preciso. Mas ele está esperando você falar. Aleluia! Bota 10 para mim. Quando, pois, o Senhor teu Deus te introduzido na terra que jurou teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria, com grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de todo bem que tu não encheste, poços cavados que tu não cavaste, vinhas e olivais que tu não plantaste, e comeres e te fartares. Só tem. Está sendo
vai te botar numa terra que tu não fez nada. Mas por conta da tua fé, você recebeu. Eu preciso falar, não me interprete mal. Não estou falando para você ficar deitado na rede, tomando água de coco, esperando cair do céu, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo que enquanto você confiar no teu próprio braço e deixar de confiar em Deus, você não vai conseguir viver isso. Já parou para pensar numa coisa? Volta para o texto agora. Você já viu que todos os frutos do Egito, a maioria dos frutos do Egito, eram rasteiros? Você tinha que abaixar para pegar? Mas a maioria dos frutos de Canaã eram no alto. Era figo, era uva, era só estender a mão e pegar. Consegue entender isso aqui? O que eu estou dizendo para você é que, na maioria das vezes, você quer se esforçar muito e acaba recebendo pouco. Mas quando você confiar nele e tiver fé no plano dele, você vai se esforçar, mas vai se esforçar para não ser quem você é. E mudando quem você é, ter a vida dele. E ter a vida dele e receber por aquilo que ele fez. Ele pagou o preço por nós. Dá para entender? Jeremias capítulo 18. Então vai ter a visão. E eu termino aqui e falar de Jeremias 18. E a visão nada mais é do que ver a aliança que o oleiro tem com o vaso. Dentro do vaso de barro, ou melhor, para terminar, o vaso de barro, ele era um vaso que toda casa tinha, por mais pobre que fosse. Segundo o rito e a cultura judaica, esse vaso de barro era posto atrás da porta. Segundo o tempo e tantas invasões e saqueamentos, e povos que iam tomando esse povo, foi se criando uma cultura dentro do povo de pegar tudo que era valioso, toda pedra valiosa, e colocar dentro do vaso de barro. Porque quando entravam para saquear a cidade, saquear a casa, levavam um vaso de ouro, levavam tudo que tinha na casa, levavam um vaso de madeira que estava enfeitado, mas o vaso de barro que tinha em todo lugar, eles deixavam. Então é por isso, dentro desse contexto, que Paulo vai descrever e dizer que são tesouros em vaso de barro. Por fora você até pode ser de barro, por fora você até pode ser frágil, por fora você até pode aparentar algo que você não é por dentro. Por quê? Porque por dentro tem um sangue que foi vertido na cruz do Calvário pela tua vida. O que tem de valor dentro de você não é a tua voz que você canta, não é porque você prega, não é porque você ora, não é porque você jejua, não é porque você sobe longe, não é porque você busca. O que tem de valor dentro de você é o sangue de Jesus. Por quê, Paulo? Porque o diabo, ele não gosta de você, não é porque tu é crente, não. O diabo não gosta de você e te odeia, porque você pode até pecar, você pode até errar, e ele não tem mais poder para isso. Mas se você se arrepender, o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo o pecado. O tesouro que tem dentro do vaso é sangue. E aí para quê? Para quê? Só para concluir, para que Deus deu a visão? Para Jeremias, da casa do oleiro, dizendo sobre a aliança que o oleiro tem com o vaso. Lá na porta do inferno, como assim era conhecido vulgarmente o vale do filho de Nun. Porque ele está dizendo, lá existem vasos que estão indo a passos largos para o inferno. Existem pessoas mortas. A visão aqui agora é espiritual. É você pegar o que tem de bom aí dentro do teu vaso e estender a mão para alguém que está lá no vale do filho de Nun, lá na porta do inferno. Filho, vira a cadeira para cá, vira a cadeira para cá. Ah, Senhor da glória. Ó, tem alguém no vale do filho de Nun. Tem alguém na porta do inferno. Desculpa a semelhança. Tá? E eu vou mostrar a aliança que o oleiro tem comigo. O que eu faço? Eu tenho sangue. Como é que faz transfusão de sangue na maioria das vezes, irmão? Da onde você tira sangue para doar na maioria das vezes, hein? É do braço, né? É do antebraço, para ser exato. É do antebraço aqui. E aí quando eu vou passando sangue, vou transferindo sangue, alguém que está no vale do filho de Nun que estava morto, vai levantando. Vai andando. Vai caminhando. Eu tenho que levar para homens que foram chamados para servir. Mas homens que foram chamados para servir, tirar as almas que estão indo a passos largos para o inferno.
texto que eu li, tentaram matar Jeremias. Tentaram acabar com o ministério de Jeremias. Bateram em Jeremias. Feriram Jeremias. Machucaram Jeremias. E depois disso tudo, colocaram ele. Não jogaram não. Tá? Eu até usei o termo errado. Deixa eu corrigir aqui. Não queriam fazer ele morrer. Queriam fazer ele sofrer. Porque se tivessem jogado, ele iria morrer. Vamos pegar uma corda, botar sobre ele e descer ele na cisterna até a lama. Porque o texto que você leu comigo diz que não tinha água, só tinha lama. Você já parou para pensar como é que foi isso? Jeremias foi posto na lama, todo machucado, ferido. O peso corporal de Jeremias está fazendo com que a lama suba. Ouve aqui, por favor, porque eu estou terminando. A lama está subindo e está tomando conta do ambiente. Já passou pela sua cintura. O intuito agora é só levantar os braços para tentar minimizar a morte. Está doendo, está ardendo. E a lama continua subindo. Aproximadamente quando ele fica com lama na altura do peito, ele não pode gritar. Ele não pode pedir ajuda. Porque se ele vai gritar, se ele vai pedir ajuda, ele utiliza o pulmão, ele utiliza a respiração. Se ele utilizar a respiração, a barriga sai do lugar. E se a barriga sair do lugar, a lama toma o lugar e pode subir. Ele não tem saída porque está dentro de uma cisterna. E o único lugar que Jeremias pode olhar é para o céu. Não pode gritar. Está dentro da lama, está ferido, está machucado. E o único lugar que pode olhar é para o céu. Eu vou melhorar aqui para alguém entender. Eu tenho um profeta que é a voz de Deus, foi chamado por Deus para falar o que Deus quer, que está dentro de uma cisterna, oh aleluia, que está dentro da lama, oh aleluia. Eu tenho um profeta que foi chamado por Deus, escolhido por Deus para falar o que Deus quer, que está dentro da lama, e a única coisa que ele consegue fazer agora é olhar para o céu. Ele não pode nem gritar, ele não pode nem pedir ajuda, mas ele está lá, disposto a continuar vivo, e a única coisa que ele precisa é de alguém disposto a ajudar e tirar ele da lama. Aleluia! Ebed-Meleque se incomoda com a situação, pede auxílio ao rei, você leu junto comigo, mas eu repeti, e para mim é o que frisa mais essa palavra, porque colocaram ele com uma corda, mas Ebed-Meleque vai tirar ele com trapos. Eu não entendi. Ele vai debaixo da tesouraria, vai pegar as roupas velhas que ninguém quer. Na realidade, o texto até apresenta roupa velha. Pode ver que roupa velha era mais requintado do que trapo. Trapo era o último estágio ali do pano. E sabe o que ele vai fazer para tirar Jeremias? Ele vai amarrar cada trapo um no outro. Deus não está procurando gente que cante bem, que pregue bem, que fale bem. Talvez você entrou aqui hoje e está falando, poxa, eu não tenho nada, eu não faço nada, eu não sou nada. Mas Deus está procurando gente que está disposto a ser amarrado. Era para você ter entendido isso. Porque deixa eu pedir aqui, ministério, fica de pé, por gentileza, fica de pé, por gentileza, fica de pé. Quando eu pego alguém que entende e sabe que não vale nada e é um trapo, e amarra outro trapo, e amarra outro trapo, e amarra outro trapo, eu consigo ter força para puxar profeta que está dentro dessa cidade. Mas você
Vai orar e vai dizer: acabamos com Jeremias. Jeremias vai morrer, não tem mais voz. Mas sabe o que eu aprendo com a lama? É que lama é medicinal. Não sabia não? Até agora. Tem gente que paga muito caro para tomar banho de lama. Enquanto alguém está achando que Jeremias morreu, Deus está cicatrizando as feridas de Jeremias. Não. Vim pregar para alguém aqui nessa noite. Enquanto alguém está achando que já acabou porque ele está na lama, Deus está cuidando das feridas de Jeremias. Mais uma, só para acabar. Além de medicinal, lama rejuvenesce. Enquanto alguém está olhando e está dizendo: acabou, morreu, não tem jeito, Deus está rejuvenescendo. Eu vim pregar para homens aqui, obrigado para mulheres aqui, que talvez achem que não tem mais jeito, que já está no fim da vida, que já chegou até no fundo do poço, na lama, mas eu estou te rejuvenescendo hoje, eu estou te dando força hoje, eu estou te levantando hoje, eu estou te erguendo hoje, eu estou te colocando de pé hoje, eu estou te dando uma nova vida, uma nova história, uma nova missão. Deus está renovando as suas forças.
sim de amigo. Porque ele morreu para que fôssemos filhos, mas nem todo filho é amigo. Oh, Deus. E ele está dizendo, eu estou querendo algo muito mais profundo com você. Muito mais intenso. Aquele que seu próprio filho não provou e deu para dar a vida por nós, porque ele te negaria alguma coisa? Ele só está esperando você pedir. Você se colocar no lugar de filho. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Você recebeu pelo sacrifício que foi feito na cruz. E ter fé no sacrifício que foi feito. E entender que ele é o único que precisou dar a vida. Para que você pudesse receber as bênçãos de Deus e andar como mais do que vencedor. Isso não é discurso triunfalista, não. Não é teologia da prosperidade dizer que nada vai dar errado, não. Mas quando você é filho, mesmo quando dá errado, você tem uma certeza, qual? O Pai não vai me deixar em vão. Romanos 5,5 Paulo diz isso. E a esperança não traz confusão. Porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Se ele deu o seu próprio filho para morrer em nosso lugar, o que é tirar o filho das drogas? O que é tirar alguém do tráfico? Se ele deu o próprio filho para morrer em nosso lugar, o que é uma empresa? O que é dinheiro? O que é negócio? O que é casa? O que é carro? O que é bem material? Será que Deus daria o próprio filho dele? E aí, quando fosse bem material, ele ia dizer, não tem que ver se você merece. A questão maior é se confiamos no sacrifício do filho e se vivemos pelo filho e pelo sacrifício dele. Aproveita esse tempo e vem, porque ele está te chamando para te dar uma nova história hoje. Estamos aqui, Senhor, diante do teu altar. Tu sabes o quanto nós precisamos. Tu sabes o quanto nós precisamos, Senhor. Tu sabes. Ensina-nos, Senhor, a pedir, a orar. Faça uma mudança, Senhor, extraordinária em nosso ser, meu Deus.
Senhor. As janelas do céu para a tua igreja. Espírito de depressão, o Senhor te repreenda. Espírito de desânimo, o Senhor te repreenda. Que cada um dos filhos amados do Senhor tenha uma vida de comunhão com Deus, de comunhão com o Pai, e que seja, Senhor, o nosso recomeço para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Já estamos encerrando, mas antes quero passar aqui o pastor Samuel, que vai trazer algumas considerações, e nós estaremos encerrando em nome de Jesus. Só 5 minutinhos da calma para esse trabalho, em nome de Jesus. Glória a Deus. Primeiro paramos de colocar de pé, dizer quantos capítulos tem o livro de Jeremias.